ainda a continuidade do Sermão da Montanha. Nesse capítulo vemos que os seguidores de Jesus, os súditos do reino, não andam por caminhos espaçosos e nem entram pela porta larga. Além disso, não produzem maus frutos ou professam uma fé baseada apenas em palavras e atos exteriores. Por fim, não alicerçam e constroem suas vidas sobre a areia, em terreno mais fácil, mas sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Não devemos julgar pessoalmente o próximo. Jesus mostra que nós não devemos formular julgamentos pessoais contra as pessoas. Ainda que tenhamos certeza de que a pessoa cometeu o erro, devemos restringir a nossa opinião sobre o caso ao momento que for solicitado. O verso 1 e 2 ele diz: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Então esse é o alerta que Jesus deixa para nós, e nós devemos perseverar em oração. Jesus nos mostra que a oração é uma estrada trilhada com perseverança. Devemos pedir, devemos buscar e até mesmo bater em portas através da oração para alcançarmos aquilo que está em nosso coração. O verso 8 ele diz assim: pois todo que pede, recebe, que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, é persistência da oração. Não desanimar nunca, orar sempre. Depois Jesus vai falar do caminho estreito. O caminho que conduz à vida eterna é estreito. Há muita renúncia em relação ao que é mundano e carnal. É necessária essa renúncia. Não podemos viver na libertinagem. Se queremos herdar a vida eterna, esse é o caminho que devemos trilhar. Ao contrário disso, há o caminho da perdição, que é um caminho largo, um caminho farto dos prazeres carnais, longe de Deus e próximo da religiosidade. Os que trilham esse caminho serão lançados no inferno. O verso 14 nos diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ele. Estreito é o caminho e apertado, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida eterna. Ele dá alerta: são poucos o que acertam, são poucos o que entram por ela. Aí ele fala do cuidado com os falsos mestres. Jesus nos adverte contra os falsos mestres. O perfil deles é a ganância pessoal e o desinteresse pelas pessoas. Para eles, pessoas representam apenas oportunidades e riqueza. Então, a ganância de alguns falsos mestres. No versículo 15 ele diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Acautelai-vos, tenha cautela desses falsos profetas. Pois ele diz que nem todos entrarão no reino dos céus. Porque muitos acreditam que a religiosidade é o suficiente. É o suficiente para assegurar a vida eterna. Mas isso é um engano. O Senhor Jesus garante que se não houver intimidade com Deus, a pessoa nunca será reconhecida lá no céu. No verso 21 ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Não adianta falar Senhor, Senhor, não adianta ter uma religiosidade, mas você fazer a vontade de Deus, viver a vontade de Deus. Depois ele fala da casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. Após essa declaração, Jesus dá o exemplo de dois construtores. Um que edifica a sua casa sobre a rocha, suporta as adversidades que lhe são impostas, que a vida lhe impõe. E o outro que edifica a sua casa sobre a areia, que não suporta as mesmas adversidades, os mesmos combates. Devemos construir a nossa casa sobre os ensinamentos de Jesus.
Devemos construir a nossa vida sobre os ensinamentos de Jesus. Eles são a garantia de uma vida alicerçada em Deus, sendo capaz de suportar as adversidades que a vida nos apresenta. O versículo 24 ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Então é necessário ouvir as palavras de Jesus e colocar em prática. Aí seremos aquele que vamos edificar a nossa casa sobre a rocha. E o versículo 28 e 29, para nós encerrarmos. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque eles as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, quando terminou de proferir, a multidão ficou maravilhada pelas palavras de Jesus, pelo modo que ele ensinava, não com a autoridade que ele ensinava. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor seja com você e esteja ao teu lado.